Boa tarde, bom dia ou boa noite, tudo bem com vocês? Vou aqui gravar o segundo vídeo sobre astronomia antiga e para quem acompanhou o primeiro, paramos bem no comecinho, ou melhor, paramos no final, daquela astronomia pré-grega, porque a astronomia grega, o que os gregos têm de diferente em relação aos outros cientistas de outras civilizações, de outras cidades, é que eles conseguiram acumular e sintetizar o conhecimento adquirido por diversas civilizações e diversas outras culturas. Esse foi o grande, como pode dizer, esse foi o grande marco, da ciência grega. Eles conseguiram sintetizar e também trazer novos elementos à ciência que já tinha sido feita em outras civilizações, assim como criar uma ciência própria, tentando estabelecer um novo método científico, ou melhor, tentando criar um método científico que na época ainda não se existia esse método científico que nós conhecemos hoje, que teve origem com o René Descartes, ok? E a maior concentração de cientistas em um local também era uma das grandes características, uma das características que mais chama a atenção sobre a Grécia, sobre a ciência grega. Os primeiros cientistas gregos a estudar os movimentos dos planetas, a astronomia, de forma geral, foram os filósofos da natureza. Uma das grandes contribuições do pensamento científico grego foi deixar de lado algumas mitologias, alguns mitos de criação do universo, para estabelecer que o universo, o mundo da época, foi criado por leis e regidos por leis naturais e não por deuses. Para quem conhece um pouquinho da história da filosofia, Platão, que foi discípulo de Sócrates, relata que Sócrates foi um dos filósofos mais importantes da Grécia Antiga. Ele foi justamente condenado por incutir, tentar fazer as pessoas pensarem de forma crítica sobre esses dogmas religiosos que diversas civilizações, inclusive a grega, estavam subjugados. Então o que Sócrates fazia? Ele questionava, ele incentivava as pessoas a questionarem todos os conceitos, todos os dogmas. Esse tipo de pensamento socrático, de fazer as pessoas pensarem, é conhecido como maiêutica. Maiêutica seria a parteira. Então o que Sócrates fazia era, através de perguntas, nunca de respostas, fazer com que as pessoas chegassem a conclusões próprias sobre determinado assunto que eles estavam debatendo. Deveria ser muito engraçado conversar com Sócrates, porque, segundo Platão, que foi o que escreveu sobre Sócrates, pois Sócrates não deixou registros escritos, nas obras de Platão é possível perceber que Sócrates dificilmente respondia às perguntas, ele apenas fazia mais perguntas. E outra coisa curiosa sobre a história de Sócrates é que ele não era o conceito de ateu, ele não negava a existência de deuses. Apenas o governo da época da Grécia dizia que ele estava corrompendo a juventude ao fazê-los questionar os dogmas e a doutrina da época. Inclusive, a própria ciência da época foi questionada por Sócrates e seus alunos. Na Grécia também foi apresentada a matemática como a lei universal, a lei que rege tudo no universo, desde os movimentos dos planetas, desde o crescimento das plantas, ou seja, a natureza. A natureza por si só é regida pela matemática. E devido a essa persistência dos gregos em elaborar esses novos conceitos científicos a partir da matemática, diversos modelos de universo surgiram naquela época. Podemos citar alguns, como por exemplo o geocentrismo, o próprio heliocentrismo, foi já criado na época da Grécia Antiga com os filósofos naturais. Vou falar agora de alguns filósofos da natureza que foram muito importantes para as ciências e até hoje são referência. Esses cientistas e suas obras são referências para diversos estudos da ciência em geral, inclusive da filosofia da ciência, a qual eu estudei alguns anos atrás. Eu vou colocar agora na tela um pequeno slide sobre cada um. Só vou falar rapidamente sobre eles
e vou me aprofundar mais em Platão e em Aristóteles. Provavelmente vou me aprofundar na astronomia de Platão e Aristóteles quando eu for falar de Johannes Kepler. Em breve vocês entenderão por que Kepler, lá no século XVI, é tão ligado com Platão e um pouco com Aristóteles, principalmente com Platão, né? Veremos mais para frente. Agora eu vou falar rapidamente sobre Tales de Mileto, que é considerado o pai da astronomia grega. Previu matematicamente um eclipse solar em 585 a.C. e ele pregava, né? Ele postulava que a água é o elemento primordial de todas as coisas no universo. Isso sobre a água, na verdade, né? Nós sabemos que ela é, de fato, o elemento primordial para a vida na Terra, ou melhor, a vida no universo como nós a conhecemos. Talvez em algumas outras formações pode-se existir um elemento tão universal, né, e tão importante para a vida quanto a água. Mas segundo os nossos conhecimentos milenares sobre a constituição do universo, a água ainda é o elemento primordial para a existência da vida. E ele, em 585 a.C., já refletia a respeito desse elemento tão importante para a vida. Vou falar agora de Pitágoras de Samos, o famoso Pitágoras, aquele do triângulo de Pitágoras, triângulo pitagórico 3, 4 e 5. Lembram desse? Muito bem. Ele é considerado o pai da matemática. Não matemática toda. É claro que a matemática, a maior parte da matemática pitagórica é aquela que prevaleceu. Mas não foi apenas ele, né? Não foi ele quem criou a matemática, é isso que eu quis dizer, né? Uma curiosidade é que a palavra cálculo em latim significa pedra, porque eles faziam a contagem das coisas antigamente com pedrinhas, né? Com pequenas pedras. E até hoje, quando nós vamos fazer alguma conta, por exemplo, utilizamos o quê? Um cálculo. Vejam só que interessante. E essa palavra latina foi utilizada para outros... foi utilizada em outros momentos, né, da nossa vida. Por exemplo, cálculo renal, ou seja, pedras nos rins. Então, cálculo, a palavra latina para pedra, com o objeto com o qual eles faziam as contas, não? E Pitágoras atribuía formas geométricas a todos os objetos. Esse é um pequeno probleminha geométrico que nós temos, de falar, né, que todos os objetos na Terra são constituídos de formas geométricas básicas. E Pitágoras, tudo que Pitágoras olhava, ele enxergava formas geométricas. É bem característico dos pitagóricos ter esse pensamento um pouco fechado, vamos dizer assim, sobre a constituição do universo. Mas esses filósofos que se destacavam, eles tinham um pensamento muito próprio de si mesmos, né? Muito próprio. Era muito peculiar de cada um deles: Platão, Sócrates, Aristóteles e o próprio Pitágoras, né? Agora fala de Platão. Platão, o famoso filósofo, né? Quem nunca teve um amor platônico, né? Nunca ouviu essa expressão, amor platônico. E por que temos essa expressão? Porque Platão, ele dizia que as coisas que existem no universo, elas surgem primeiro em um mundo ideal, um mundo das ideias, e depois eles se tornam realidade. Na filosofia, as pessoas costumam dar o exemplo do cavalo perfeito, né? Que o Platão imagina um cavalo, e assim a natureza, não que ela cria a partir do pensamento, mas todos os objetos, eles existem em um mundo ideal primeiro, né? Depois é que nós conseguimos encontrar esses objetos na natureza a partir desse mundo ideal, desse mundo das ideias, esse mundo platônico. Por isso que se fala amor platônico, porque você está vivendo aquele amor na sua cabeça, no mundo das ideias. E em alguns casos esse amor platônico fica só lá mesmo, né? Nas ideias. E o que Platão dizia a respeito da astronomia? Primeiramente, para os gregos em geral, a forma geométrica mais perfeita era a esfera. A esfera, para os gregos, para os filósofos, somente para os gregos, né, era a representação máxima
de Deus, dos deuses na verdade. Então tudo que era perfeito deveria ser esférico. Então para eles a Terra sempre foi esférica. Vejam só, estamos falando em 427 a 347 anos antes de Cristo. E a esfera já era considerada como o modelo perfeito para o nosso planeta. Não vou nem falar sobre essas correntes novas, né, que negam a esfericidade do planeta, mas dá para perceber o quão antigo, né, a esfericidade do planeta já foi estudada e indiretamente naquela época, por não ter ferramentas adequadas, ela foi comprovada. O que mais que Platão dizia? Ele dizia que os sólidos platônicos, são 5 formas geométricas perfeitas para Platão. Eu vou colocar uma imagem agora mostrando quais são esses sólidos platônicos. Eu vou retomar os sólidos platônicos quando eu for falar de Johannes Kepler. Os 5 sólidos perfeitos, ou sólidos platônicos, são o tetraedro, octaedro, icosaedro, hexaedro e dodecaedro. Quem joga RPG conhece muito bem o dodecaedro, que é o famoso o dado de 12 lados. Não é verdade? Tem um dado de 12 lados. Só reforçando, eu vou retomar os sólidos platônicos em Kepler. Provavelmente esse é o segundo vídeo, provavelmente no terceiro, ou no final do terceiro, ou no quarto. Talvez eu faça um vídeo apenas sobre Johannes Kepler, porque foi o que eu estudei na faculdade. e deu um trabalhão para escrever sobre ele. Então claro que com ele surgiu a astronomia moderna, por isso que a importância dele, não só porque eu estudei, não é verdade? Peguei aqui um pequeno conceito sobre o que Platão falava sobre os triângulos, porque Platão também era adepto das formas geométricas, como eu disse há pouco, quase não sai, os sólidos platônicos, né? O que ele fala? Vou colocar aí na tela essa passagenzinha aqui do livro Timeu do Platão. Acompanhem comigo. Em primeiro lugar, que o fogo, a terra e a água e o ar são corpos, isso é claro para todos. Tudo o que é da espécie de corpo tem profundidade, mas a profundidade envolve necessariamente e por natureza a superfície, e uma superfície plana é composta a partir de triângulos. Todos os triângulos têm origem em 2 triângulos, cada um dos quais um ângulo reto e com outros agudos. Essa era a importância que os gregos davam à geometria, principalmente Platão, Pitágoras, Aristóteles nem tanto. Aristóteles era um pouco crítico com alguns conceitos científicos da época, mas esse eu não vou me aprofundar muito, senão vamos falar só sobre a problemática que Aristóteles via em alguns dos pensamentos científicos, não? Agora eu vou falar um pouquinho rapidamente, vou colocar aí no slide, na imagem, sobre Eudóxios. O que ele falava sobre astronomia? Os planetas se movimentam dentro de esferas transparentes. Ele era aluno de Platão e os planetas estavam nessas esferas concêntricas. Eu vou colocar uma imagem do que são as esferas concêntricas. E para esses cientistas da astronomia grega, os planetas deveriam estar dentro dessas esferas. Por isso que eles se movimentavam. Eles não estavam apenas flutuando soltos por aí. Eles estavam nessas esferas concêntricas. Essa imagem ilustra bem o que vem a ser essas esferas concêntricas. E realmente é assim que os gregos viam o movimento dos planetas, né? É assim que a astronomia grega enxergava o sistema solar da época, que não conseguia, claro, né, devido a instrumentos, a falta de instrumentos, enxergar todos os planetas. Então era possível enxergar até apenas Saturno. Agora eu vou falar. Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas aos vídeos de astronomia antiga. Esse aqui era para ser o segundo vídeo sobre astronomia antiga, sobre astronomia na Grécia, pois ele ficou muito mais comprido do que eu havia planejado, então eu vou dividi-lo em 2 partes. Então os vídeos de astronomia antiga pré-Copérnico, ao invés de 2 vídeos, serão 3.
Espero que gostem. Não se esqueçam de comentar, fazer muitas perguntas. Façam bastante perguntas sempre. É o que ajuda aqui a movimentar um pouco os vídeos também, porque é interessante saber quais são suas dúvidas e, se eu puder ajudar, estarei respondendo. Espero que gostem dos vídeos, comentem, novamente façam perguntas e até o próximo.